Você está ouvindo Programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Estudo da Palavra. Muito bem. Tem uma pergunta que é a seguinte: posso escolher qualquer dia para guardar ou santificar? Por que a ênfase na questão do sábado? Por que a ênfase nessa questão do sábado? Bom, na verdade, caros ouvintes, este assunto, ele é mais do que um assunto de dias. É um assunto de autoridade, é um assunto de domínio. E a gente viu que o sábado é o único mandamento da lei, o único mandamento dos 10 que tem o selo do Deus Criador, porque lá diz que Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º dia descansou. Então é uma questão de autoridade, é uma questão de domínio. E nós sabemos que através de um golpe magistral, de engano, Satanás ele tem trabalhado para mudar a lei de Deus. Lá em Daniel capítulo 7, versículo 25, livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25, ali diz que um poder mudaria os tempos e a lei, que a verdade ela seria lançada por terra. Daniel capítulo 8, versículo 12. A Bíblia fala das 5 colunas da verdade. Leia lá na Bíblia para você ver. As 5 colunas da verdade. Porque a Bíblia diz que Deus é verdade, que Jesus é a verdade, que o Espírito Santo é a verdade, que a Bíblia ou a palavra de Deus é a verdade, que a lei de Deus é a verdade. Então, este poder mudaria os tempos e a lei. Inclusive, o único mandamento que fala de tempo nos 10 mandamentos é o sábado, não é? Ou seja, uma brecha seria aberta no muro divino da verdade. E Deus nos chama para reparar essa brecha e observar o sábado. Lá em Isaías, se você abrir ali a sua Bíblia, no livro de Isaías, muitos dizem, mas é o Antigo Testamento, só que o livro do profeta Isaías, principalmente nos últimos capítulos, ele está tratando de assuntos futuros. É muito importante a gente entender isso. E lá em Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14, diz claramente, se você, ou seja, se desviares o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, Deus falando aqui, mas chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando suas próprias palavras, ou seja, palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, é muito claro a Bíblia acerca do sábado. Não tem como a gente fugir. Por mais que a gente fale, que escreva livros, que realize eventos, não adianta. O sábado está ali. Não adianta. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, que antes importa obedecermos a Deus do que a quem? Exatamente, do que aos homens. Nós devemos então obedecer antes a Deus do que aos homens. Adorar a Deus no 7º dia não significa que nos demais dias você não deve buscar a Deus, mas você vai comprar, vai vender, vai trabalhar. Mas adorar a Deus no 7º dia, deixando as coisas seculares neste dia de lado e se voltando totalmente para as coisas espirituais, é aceitar a autoridade do Deus Criador, que ordenou que este dia fosse observado. Então é muito sério isso daqui. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, lá diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, trabalharás 6 dias, mas no 7º dia não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu boi, nem o forasteiro. Aí muitos dizem assim, mas isso era para o povo judeu. Mas se era para o povo judeu, por que quando Deus cita o mandamento do sábado, ele diz algo lá da criação? Repetindo Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, quando ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e santificou. Não é uma coisa para se pensar? Veja, meu amigo, a Bíblia, ela sempre está acima de todo o raciocínio humano carnal. A Bíblia é a autoridade final. E por mais que você seja humilde e simples, se você ler a Bíblia deixando que ela se explique a si mesma,
Não tem como você errar em descobrir a verdade. Aceitar conscientemente um dia de adoração, e o sábado tem o selo do Deus Criador, porque é o único mandamento que tem o nome de quem deu o mandamento, e lá diz que ele é o Deus Criador. O sábado é o antídoto contra a evolução. É isso aí, porque nós não viemos do macaco, nós somos criados por Deus. Mas aceitar de forma consciente um dia de adoração falsificado, e que hoje o pessoal tem chamado de domingo, embora a maioria nem guarda o domingo, a maioria não guarda nem um dia, mas isso vai mudar, em breve isso vai mudar, como já está acontecendo, por exemplo, na União Europeia, pessoas que já estão sendo até multadas por desrespeitar o descanso dominical lá nos países da Europa. Na Holanda, um adventista, por exemplo, na Holanda, no ano de 2003, não pôde comprar uma casa de fazenda porque ele se recusou a assinar um contrato onde dizia que a pessoa deveria crer e aceitar o domingo como dia santo. Ele recusou assinar isso e não pôde comprar a casa de fazenda. Então, veja bem, aceitar um dia falsificado no lugar do dia que Deus instituiu é aceitar o quê? Uma iniciativa exclusivamente humana. A questão fundamental é, pois, de saber a quem nós vamos adorar, se a Deus ou ao homem. Leia depois Romanos capítulo 6, 16 e medite lá. Romanos 6, 16. A quem você adora? Você adora a Deus ou ao homem? E olha só, todas as celebrações que são feitas no dia anterior ou no dia a seguir do nosso dia de aniversário, não faz deste dia o dia do nosso aniversário. Não é verdade? O sábado, meu amigo e minha amiga, é o dia do aniversário do mundo. É o sábado bíblico, é o 7º dia da semana que foi instituído na criação. É um memorial do nosso amorável Criador. Nenhum outro dia pode substituir o sábado. Tem graça você comemorar o seu aniversário no dia anterior ao seu dia de aniversário? Tem graça? Não tem. Ou no dia seguinte? Não tem. O dia do seu aniversário é aquele dia lá. Então, o sábado é o dia do descanso. É o dia que deve ser santificado. E Deus, ele está chamando você a tomar uma decisão. Muitos têm ouvido, muitos têm pensado, raciocinado, mas e a decisão? A decisão deve ser agora. Você precisa tomar uma decisão. Porque a Bíblia é clara em dizer que Deus estabeleceu o sábado para o homem, para ser um benefício ao homem. Não adianta vir com pegadinha, com texto isolado, com texto fora do contexto, com lançamento de literatura sobre o sábado, ou sobre movimentos que defendem a guarda do sábado. Não adianta. A Bíblia sempre está como autoridade final. Leia a Bíblia, leia por você mesmo. Não deixe que a mente de nenhum homem sirva de juízo para você. E ao você ler a palavra de Deus, você vai ver que realmente o sábado é claro na palavra de Deus. E último ponto, Romanos capítulo 10, versículo 4, na Epístola de Paulo aos Romanos, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então muitas pessoas, inclusive teólogos de nome, conhecedores de grego, né, isso que deixa a gente triste, porque quando a pessoa conhece os originais e cita um texto fora do contexto, é complicado. É complicado. Então, olha só, se a gente raciocinar aqui no seguinte sentido: se a fim da lei é Cristo, né, o seu fim da lei é Cristo, quer dizer que então a gente pode matar, roubar, adulterar e fazer tudo o que a gente quiser. Você vai dizer, opa, pera um pouquinho, vai devagar, não é bem assim. Né? Então, só aí você já vê que não é bem assim, não é? Então, olha só, vamos fazer uma exegese aqui desse assunto. A expressão, o fim da lei, pode ser entendida como o término da lei. Eu vou fazer uma exegese porque o pessoal que usa esse texto ensina que a gente sempre tem que fazer uma exegese e ler o contexto. Então eu vou seguir o exemplo deles, embora nisso aqui eles não fazem isso. Mas tudo bem. Olha só, repetindo, a expressão fim da lei pode ser entendida como o término da lei, sugerindo que a lei não estaria mais em vigor. Duas questões, porém, devem ser consideradas: o contexto da expressão e a palavra grega para fim. Tá? Nesta passagem, Paulo está descrevendo os seus compatriotas judeus, que haviam, em grande medida, falhado em alcançar a salvação. Eles seguiram a lei de Moisés, ou seja, os ritos cerimoniais, mas não pela fé. Por isso não conseguiram alcançar a justiça. Então, na verdade, eles tropeçaram na pedra de tropeço, buscando tornar-se injustos pela lei,
Não conseguiram ver Cristo como aquele para quem a lei de Moisés, com suas cerimonialidades e sacrifícios, apontavam. Agora, vamos então aqui entrar nos originais. A palavra telos, possui uma rica gama de significados, tanto de término a cumprimento, ou de obrigação a alvo, ou até objetivo. Agora, no Novo Testamento, a acepção básica designa cumprimento. E apesar disso, telos também pode ser traduzida como objetivo ou alvo, questão ou resultado, fim ou conclusão. Outra coisa, meus queridos ouvintes, é preciso lembrar que propósito e resultado, objetivo e alvo são apenas os dois lados da mesma moeda, não é verdade? O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, tá? Ele usa ali a palavra telos na frase: o intuito da presente admoestação visa ao amor. Ou seja, o amor é o resultado do quê? É o resultado almejado com a pregação, não é isso? O amor é o resultado almejado com a pregação. Então percebe-se, portanto, que o fim, ou seja, do original grego telos, em Romanos capítulo 10, versículo 4, se refere o quê? A Cristo como objetivo, em direção do qual apontava todo o ritual da lei judaica. Cristo foi o cumprimento das figuras e símbolos do Antigo Testamento, naquelas cerimonialidades, não é isso? Você sabe disso. Cristo foi o cumprimento de tudo aquilo. Tudo aquilo apontava para a morte sacrificial de Jesus. Ou seja, a culminação da Torá, e não aquele que aboliria a lei e poria um fim à validade das exigências de Deus para os seres humanos. Então todo aquele cerimonialismo apontava para Jesus. Jesus era o fim de tudo aquilo. Ou seja, a finalidade. Tanto que se você pegar uma tradução mais próxima dos originais, por exemplo, Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia muito boa, na minha opinião, se não for a melhor, uma das melhores traduções, porque eles realmente vão direto dos originais para valer. Claro que o melhor mesmo, melhor é o original mesmo. Na Bíblia de Jerusalém, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, reza da seguinte forma: porque a finalidade da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então a finalidade de todo aquele cerimonialismo era quem? Era Jesus. Agora, usarem esse texto para dizer que o sábado foi abolido é uma coisa realmente que beira brincadeira. Uma brincadeira realmente que nos deixa muito triste. Principalmente quando as pessoas conhecem dos originais, conhecem de grego, conhecem de hebraico. É lamentável uma coisa dessa. É tão lamentável que uma vez eu ouvi uma pessoa perguntar, dentro desse raciocínio que as pessoas têm, de que o fim da lei é Cristo, não pode transgredir o sábado, né? O sábado já era. É tão lamentável que uma pessoa, uma vez eu ouvindo a pessoa perguntar, ela disse assim: se o fim da lei é Cristo, como entender Epístola de João? Não é? Vamos abrir ali, Epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Você que tem a sua Bíblia aí. Epístola de João, capítulo... Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Ela pediu então para explicar como é que ficaria isso aqui, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Aí a pessoa perguntou assim: então quer dizer que não há mais pecado? Quer dizer, a pessoa foi desmontada totalmente no seu raciocínio, descontextualizado. Que muitas das vezes quer ensinar que a gente tem que estudar o contexto. É complicado. A própria pessoa, porque a pessoa quando ela é sincera, escuta o que eu estou falando. A pessoa quando ela é sincera, quando ela é humilde, quando ela é honesta, ela entende realmente o que é a verdade e o que é a mentira. Aí a pessoa raciocina: não, mas o fim da lei é Cristo, então não tem mais pecado. Porque o pecado é transgressão da lei. Olha, foi muito legal isso daí. Aí quando a pessoa respondeu, sabe o que a pessoa acabou respondendo? Aquilo que a gente sempre esperava que fosse respondido. Respondeu assim: na verdade, há várias situações relacionadas a pecado. Errar o alvo, não é? O pecado como transgressão da lei. Mas Jesus resumiu a lei em duas questões: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. E quando você faz isso, você cumpre os 10 mandamentos. Pronto. Ué, tá aí. E nos 10 mandamentos não tem o sábado? Então, gente, para terminar, não tem como a gente brigar com o que está escrito.
Eu não quero atribuir mal a ninguém. Você pode até achar que eu estou aqui falando de forma pesada, mas é porque isso é um assunto muito grave. É um assunto de vida ou de morte. Porque quando o anticristo vier, ele virá marcando as pessoas com a marca da besta. E o sábado, ele estará nesse contexto do grande conflito entre a verdadeira e a falsa adoração. Então, às vezes, a gente tem que ser firme, tem que ser duro mesmo. Eu não quero atribuir mal. Eu quero acreditar que as pessoas não estão entendendo, porque não é possível a pessoa não entender. Mas você que é uma pessoa sincera, eu me dirijo a você que é sincero, porque eu sei que a maioria nunca vai aceitar. Não adianta, a maioria nunca vai aceitar. Isso é bíblico. A maioria sempre irá rejeitar. Mas você que de repente faz parte da minoria e que quer fazer a vontade de Deus e que sabe que por mais raciocínios que sejam aí discutidos, quando você vai na Bíblia, você vê que a Bíblia é soberana e que quando ela se explica a si mesma, ela mostra que o sábado é sim um dia para ser observado. É com você que eu quero me dirigir, que eu quero falar no caso. Aceite a Jesus. Ame-o de todo o teu coração. E aí você vai cumprir toda a vontade dele, incluindo a guarda do sábado, que é um dos 10 mandamentos. Que Deus te abençoe e eu estarei orando para que você tome essa decisão. Em nome de Jesus.